Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje nós vamos falar sobre osteopatia e dor nas costas e como ela pode ajudar no tratamento das dores crônicas em indivíduos que sofrem com problemas de coluna. Acho que inicialmente a gente pode entender um pouco o que é a osteopatia. E ninguém melhor do que o Luiz, que tem formação em osteopatia pela escola belga, Isso. para falar um pouco mais sobre o que é a osteopatia. Vamos lá então, né? A osteopatia ela foi desenvolvida por um médico americano lá no final de 1800, mais ou menos. E ele pregava alguns conceitos, nem todos eles são utilizados até hoje, mas o principal conceito da osteopatia é que é o que é uma terapia manual e que acredita na cura, na capacidade de cura do corpo, né? Além disso, que o corpo todo é interligado. Então, algumas vezes a gente vai estar buscando algumas dores à distância. Assim como a gente já falou algumas vezes aqui, né, de dores. O indivíduo tem dor na cervical, mas foi por causa de uma prótese mamária. O indivíduo, a gente está pensando aí nos próximos podcasts, a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do pé lá na dor nas costas. Então, essas relações no nosso corpo, elas existem, nem sempre, não diria nem sempre, a maior parte das vezes a dor não está no local da origem, né? Eu tenho uma dor no cotovelo. Normalmente o cotovelo não é o causador daquela dor, né? A gente vai ter aí sempre uma mão influenciando, um ombro influenciando um pouquinho, né? Principalmente essas articulações acima e abaixo sempre vão ter influência muito grande. Então a osteopatia ela acredita nisso, né? São três princípios. Ela é uma terapia manual, que vai se utilizar muito das manipulações de tecidos e articulações. Ela tem como a cura, a autocura, a capacidade do corpo de recuperação e por fim, a análise detalhada de cada indivíduo buscando a causa da dor. Não necessariamente, na maior parte das vezes, não estando naquele local onde a dor aparece, né? E sim à distância. Eu lembrei agora que também da lei da artéria, né? Tem a lei da artéria. Esses bloqueios articulares ou musculares, eles podem interferir no fluxo sanguíneo para uma determinada estrutura. Isso que o Luiz falou, a osteopatia utiliza muito essa questão da interdependência regional, né? Sim. Que é entender justamente isso. Então, aquele fisioterapeuta que não tem essa visão, que a osteopatia tem muito, então o cara chega com a dor cervical, ele vai na cervical. Chegou com dor lombar, ele vai na dor lombar. Então ele tenta tratar, quando a gente fala assim, medicamento não trata a causa, trata os sintomas. A gente não é diferente quando o paciente chega com a dor num local específico e a gente aborda apenas aquele local. É como se a gente estivesse fazendo técnicas anti-inflamatórias e analgésicas, como se a gente estivesse atuando como uma medicação, só que através de meios físicos, né? Isso tem uma coisa muito legal, né? Que a gente sempre fala aqui, tem duas coisas que eu acho que para comentar a respeito disso. Não tem como a gente pensar que a gente tem uma inflamação no punho, que a culpa é só do punho. A gente sempre vai estar roubando, né? Às vezes o cara está com uma dor no ombro, mas em vez dele estar digitando com um bracinho aqui, ele está digitando com um bracinho assim. E aí, logicamente, esse ombro aqui vai estar pagando uma conta, mas essa cervical aqui, que tem esse mesmo músculo, vai estar pagando essa conta também. Então, essa interdependência segmentar ela é muito grande. Um segundo fator que é muito importante a gente lembrar é que o corpo, isso aqui a gente já falou em alguns podcasts, né? O corpo ele tem capacidade de recuperação. Sempre, independente da estrutura, ele sempre tem capacidade de recuperar. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o indivíduo está com uma lesão lá no cotovelo, no punho, no ombro. O corpo, todo dia, ele vai trocar lá 100 célulazinhas. 100. Se tu não está melhorando desse quadro, dessa disfunção, é porque tu está machucando 100 ou 110. E aí aquela lesão ela permanece e algumas vezes ela progride. Quando tu acha a causa disso, tu começa a tirar os fatores agressores. E aí teu corpo vai continuar trocando 100, só que tu começou a machucar 90. Tu começa a encontrar um caminho de melhora.
né? E quando a gente fala nisso, a osteopatia ela tem muito essa visão. Por quê? Porque ela tem um pouco dessa relação, um pouco não, é muito forte essa relação com víscera na osteopatia, né? Talvez seja uma das coisas que mais diferencia da quiropraxia para a osteopatia. Porque as duas trabalham com aquela parte de manipulação, né? Os estalos lá, o crec-crec. As duas trabalham com essas manobras. A quiropraxia até tem uns mais recursos nessa parte de manobras, né? Hoje acho que nem é tão diferenciado assim, mas enfim, existem essas duas vertentes aí, digamos assim. Só que a osteopatia, ela dá muita função para a víscera. Então, ela vai estar preocupada como está funcionando aquele órgão, qual o alimento que melhor ajuda, que mais ajuda aquele órgão. Essa relação com a nutrição é muito forte. Então, a osteopatia ela vai ter sempre essa visão. Do negócio da lei da artéria, tem uma coisa muito interessante, né? Não sei, o Jason também tem formação em quiropraxia, então ele realiza as manipulações também há muitos anos, né? Desde 2002, 2005, aí a gente já trabalhava com as manipulações. Muitas vezes tu faz a manipulação no indivíduo e o indivíduo fala assim, parece que aqueceu o local. Né? Isso é um relato frequente, assim. Por quê? Porque algumas vezes tu vai ter alguma alteração de sensibilidade e a hora que tu trabalha ali o nervo junto com o vaso, o paciente tem uma alteração na percepção da região. E uma coisa interessante que o Luiz acabou de falar, dessa relação da osteopatia com a questão visceral. Então, quando a gente fala em interdependência regional, existem as regiões articulares, então a cervical sendo influenciada pela torácica, a torácica influenciando na lombar, mas a gente tem as vísceras influenciando nas regiões adjacentes. Né? Então a gente tem um fígado que pode estar influenciando no ombro, a gente tem um estômago que pode estar influenciando nas costas, o intestino lá na lombar. Então existe também essa interdependência entre a parte visceral e a parte musculoesquelética. Que aí a osteopatia trabalha muito essas questões. E a gente sabe que assim, indivíduos com dor lombar crônica, cerca de 30% desses indivíduos vão ter disfunções intestinais. Então é interessante a gente ver, às vezes tem dor nas costas e quando a gente vai na região de abdômen, esse paciente tem uma região abdominal bastante sensível. Isso é a parte da ciência, né, Jason? A ciência diz que 30% dos indivíduos com dores crônicas vão ter na lombar, vão ter alteração do intestino. Eu digo que na prática clínica, 90%. 90% dos indivíduos que têm dor lombar crônica têm alguma alteração de intestino. É que, mas por que tem essa diferença da pesquisa? Porque às vezes na pesquisa o cara considera assim, o que é disfunção de intestino? Prisão de ventre. Né? Ou, prisão de ventre e gases. Mas às vezes o cara tem prisão de ventre, às vezes o cara tem gases, às vezes o cara tem o intestino solto, e às vezes não está considerando a pesquisa. Às vezes o indivíduo tem um sistema imunológico deprimido, então o indivíduo tem recorrentemente processos infecciosos. O nosso sistema imunológico, 80% dele está no intestino, né? Isso não somos nós que dizemos, se entrar lá na Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, está lá, tá na página deles, está dizendo que a parte do sistema imunológico ele é diretamente ligado ao nosso intestino, né? Então isso é muito forte, essa relação entre víscera e dor. Como é que acontece isso? O indivíduo, tem um exemplo que é clássico, que a gente sempre dá, né? Que é o cara vai infartar. O cara, quando vai infartar, ele tem dormência no braço esquerdo, né? Isso várias pessoas já ouviram falar, vários de vocês que estão vendo esse podcast já ouviram falar. O indivíduo vai infartar, dormência no braço esquerdo. Por quê? Porque o mesmo nervinho que vai para o coração vai para o braço esquerdo. Só que o mesmo nervinho, como o Jason falou, que vai para o teu fígado, vai para o teu ombro direito. O teu mesmo nervinho que vai para o teu estômago, ele vai para as costas, nessa região torácica, e também para o teu ombro esquerdo. Então, essa relação visceral é muito forte, né? As mulheres experimentam isso com muita frequência. A cólica menstrual, dor na lombar. Por quê? Porque o útero também manda dor para a lombar, né? E o que a gente observa também, às vezes, é isso. O paciente chega com a dor no ombro, né? Não é porque tem dor no ombro que o fígado vai estar ruim. Mas, às vezes, os achados de imagem e o exame clínico do ombro, a gente não consegue identificar uma causa para aquela dor no ombro. Né? E aí também tem a relação do fígado com a melhora dos tendões. Né?
Então, pacientes com esteatose hepática, alguma alteração enzimática do fígado, também tem uma maior dificuldade de reparo em região tendínea. Então, olha como a coisa é muito maior do que a gente pode imaginar, né? E a osteopatia, ela explora muito essa questão dos órgãos internos e as articulações. É isso aí. Uma coisa que eu também acho que é interessante a gente estar falando, né? Porque, assim como todas as profissões, algumas vezes chegam aqui pacientes para tratar comigo e eles falam assim, Luiz, eu já faço osteopatia há uns 5, 6 anos. Aí quando eu vou conversando com o paciente, ele diz que nunca foi trabalhado víscera com ele. Opa, esse é um dos princípios da osteopatia. O meu osteopata não manipulava. Opa, não que a manipulação articular seja obrigatória, mas ele é um quesito acelerador, promovedor. Tem alguns pacientes que eu não manipulo, que os pacientes não gostam, mas visceralmente eu sou obrigado a mexer. Crânio, a gente sempre mexe. O que diferencia uma terapia manual convencional de uma terapia manual de um osteopata é que ele vai trabalhar a manipulação do tecido, né? Botamos assim as massagens, né? As liberações miofaciais, ele faz, mas ele obrigatoriamente trabalha a víscera, ele obrigatoriamente trabalha crânio. Por quê? Porque todas as informações das vísceras, elas partem da base do crânio. Então, trabalhou base do crânio, trabalhou víscera, trabalhou mobilização de tecido e manipulação articular. Manipulação articular nem sempre, principalmente pescoço, as pessoas têm um pouco mais de receio, né? Elas têm um pouco de medo. Normalmente torácica, lombar, joelho, tornozelo, quadril, os indivíduos não têm restrição, receio ou medo nessas outras articulações, mais cervical ali. Às vezes o receio é um pouquinho maior. E os pacientes agudos, eles vão sempre se beneficiar mais com as manipulações mesmo, né? Com os estalos de coluna. Quanto mais crônica essa dor, menor efeito vão ter as manipulações sobre isso. E aí questões viscerais, cicatriciais, às vezes rigidezes de tornozelo ou hipermobilidade de tornozelo. Então a gente tem que entender numa avaliação, por exemplo, né, é muito mais a mobilidade do que, às vezes, alterações na posição da estrutura. Então, tu pega o tornozelo é todo mole, bambo demais, o tornozelo tem uma rigidez. Isso é que vai chamar a atenção, muito mais atenção se o teu pé é um pouquinho virado para dentro, um pouquinho virado para fora, porque isso é uma característica postural tua que tu já vem carregando ao longo de toda a vida. A gente tem que ver se aquele tornozelo, por exemplo, nesse caso, ele está mais rígido, ele está mais móvel do que o outro, e aí tentar identificar as correlações. E isso é importante a gente notar que, assim, não o tornozelo ser mole em si, mas ele principalmente mole em relação ao outro. Isso. Né? Então, as assimetrias. Porque às vezes tu pega um indivíduo lá, ele é todo rígido. Sim. Não tem dor, toca bem. O indivíduo é todo flexível, não tem dor, toca bem. Agora, quando ele tem uma restrição, pode ser pequena, numa rotação de quadril, esse indivíduo pode desencadear dor por causa dessa restrição. Tu libera aquilo ali, pum, melhorou. Né? Então, as assimetrias, elas são muito importantes. Não que às vezes o indivíduo não vá ter alguma característica parecida e não possa ser causa também, claro que pode. Mas é menos provável, digamos assim. E eu vejo ali, pelo menos é uma percepção que eu tenho, que na osteopatia, essa questão das assimetrias, elas são dado muito mais valor a essa região de pelve, né? Então, as rotações internas, rotações externas de quadril, essas assimetrias, porque elas têm muita correlação no dia a dia. Quando a gente vai calçar o sapato, botar a meia, cortar as unhas, entrar e sair do carro, então essas alterações de quadril, elas têm muita interferência na região lombar. Na lombar, né? Eu sempre tem um exemplo que a gente sempre dá, né? É que aqui, ó, tu vai pegar lá, vamos botar grosso modo, o nosso caminhar, ele depende de 7 articulações: 2 tornozelos, 2 joelhos, 2 quadris e a lombar. Né? É um conjunto aí, é claro que os outros músculos influenciam, o braço influencia, né? Tudo anda junto. Mas esses 7 caras aí, eles recebem carga o tempo inteiro. E é claro, a gente acaba usando muito mais membro inferior do que membro superior. Olha a massa muscular que a gente tem em membro inferior, a massa muscular que a gente tem em membro superior. O cara, mesmo não querendo fazer exercício,
ele caminha, ele sobe escada, ele desce, braço às vezes não, às vezes fica o copo da água, comidinha e deu, não passa disso. Então, as pernas, obrigatoriamente, elas recebem carga. Aí as assimetrias, as assimetrias, elas vão pronunciar uma dor de maneira mais importante. Mas a gente também avalia membros superiores, porém, menos do que os membros inferiores, porque com frequência o membro inferior ele é mais acometido por esse tipo de alteração à distância, digamos assim. E o Luiz falou uma questão bem interessante, que nem todo osteopata é igual. Então a gente sabe que nem todo dentista é igual, nem todo pintor é igual. Claro. E aí uma característica importante que eu vejo, por exemplo, no Luiz, que diferencia ele muito dos outros profissionais, não é exclusivamente a parte técnica de manipulação articular, visceral, craniana, miofacial, mas essa parte do acolhimento das questões psicossociais, né? E não só a biológica em si, mas entender a rotina do paciente, entender o dia a dia do paciente, para identificar gatilhos que disparam aquela dor, perpetuam aquela dor crônica que ele vem enfrentando. Eu acho que esse seria o diferencial maior na abordagem, por exemplo, do Luiz como osteopata. Uma coisa que se destaca muito e que pode ser o fiel da balança na recuperação do paciente. Uma coisa que eu me preocupo muito em como explicar isso para o paciente. Porque tem uma coisa que eu tenho desde que me formei, né? O indivíduo, em uma semana, se a gente fizer uma conta aqui meio tosca, são 24 horas vezes 7, né? Ele vai passar 170 horas sozinho e 1 hora contigo. Não ganha de 170 nunca, nunca. Então tu tem que entender quais são esses gatilhos e não só tu entender. Porque às vezes quando o indivíduo chega, ele falou contigo 2 minutos, tu já entendeu. Tu já sabe qual que é o gatilho. Só que tu tem que ouvir ele falar. Para quê? Para tu usar as queixas dele a favor do teu convencimento. Porque a hora que tu traz ele para o teu lado, ele vai ser um fiel escudeiro nas outras 168 horas. Ele vai ser o cara que vai estar de olho na própria patologia, na própria dor, no próprio desconforto ou no próprio impedimento nas outras 168 horas. Então, a hora que ele veio para o teu lado, tu ganha. Então, às vezes, ouvir com mais detalhes, para quê? Para que esses detalhes tu consiga usar na tua argumentação e aí sim tu traz esse cara para o teu lado e a gente gera um resultado muito maior do que uma pessoa que não ouviu. Porque às vezes tu vai lá, é que nem aquela coisa, isso funciona para a equipe, funciona para filho, funciona para todo mundo. Tu tentar colocar uma coisa goela abaixo, não vai. Agora, quando tu constrói o raciocínio junto com ele, ele começa a te defender e entender o que está acontecendo com ele, e aí os resultados vêm em grande resposta. Ele construir dentro dele mesmo essa percepção, né? Porque quando tu vem com uma atitude mais confrontativa, né, ele se coloca na defensiva. Então, quando tu utiliza perguntas que geram reflexão e entendimento, aí esse paciente, aquela que a gente fala sempre da aliança terapêutica, ela é reforçada e aí ele vai te ajudar ao longo dos outros 6 dias, enquanto ele não está contigo. Esse entendimento ele é fundamental no processo, principalmente de pacientes que experimentam dores crônicas. E eu acho que esse tipo de abordagem ele é bastante diferenciado. Acho que isso é o que gera, claro, além da experiência, né? 20 anos aí fazendo isso, 22, essa aliança terapêutica e entendimento e abordagem para ele vir para o teu lado no tratamento vai gerar muito resultado. E eu acho que a gente podia falar também de um músculo aí que é fundamental. Então, quando a gente tem um paciente com dor crônica, né, toda aquela situação de medo e evitação que a gente falou na semana passada, hipervigilância, uma coisa que a gente encontra bastante alterado, às vezes, é o padrão respiratório, né? Uma respiração mais superficial, o paciente com mais medo, e a gente vê uma importância bem grande do diafragma, né? Do diafragma. A gente tem o diafragma, ele é uma cúpula que divide o nosso tronco ao meio, então para cima a gente tem pulmões, os pulmões e o coração, e para baixo, né, fígado, estômago, intestino, os rins. E o diafragma ele tem inserção nas costelas
e depois ele tem pilares que abraçam a transição entre o tórax e a lombar. Então, acho que é interessante a gente falar um pouco. Ele se gruda na costela aqui, né? O que acontece é que tem várias pessoas que experimentam dores muito intensas por causa do diafragma, né? E isso é muito claro no indivíduo com gases. Porque a hora que o indivíduo tem gases, tu dilata o tórax, tu dilata o abdômen, e aí o tórax ele perde capacidade de aumentar e diminuir. A hora que ele perde, essas dores elas são lancinantes para as costas, para essa região aqui da cervical, são dores muito intensas. E isso acontece de vez em quando. E às vezes chega um paciente assim, não, mas eu fui na emergência, mas a dor é horrível, eu tomei analgésico, não melhorou nada. E aí tu pergunta para ele, e gases? Ah, tô com bastante. Aí ele vai para casa, toma um Luftal lá de meticona, a dor desaparece. Né? Então, os gases, eles acontecem com muita frequência. E aí a gente pode ter indivíduos com abdômen dilatado, eles vão ter insuficiência de alavanca ali para o teu diafragma? Com certeza. Então, ele é um divisor das duas colunas aqui, né, de duas partes importantes da coluna, a tua lombar e a tua torácica. O problema é que a tua torácica, ela influencia muito a cervical, né? Às vezes mais do que a própria cervical, né? Tem um estudo que mostra que quando tu trabalha a torácica, tu tem mais alívio no pescoço do que tu trabalhar o próprio pescoço. Então, o diafragma, e ele está exatamente aonde? Entre a torácica e a tua lombar. Então, ele tem uma influência grande nessas dores aí de quadril. Os gases exemplificam isso, né? Porque quando tem gases, eles impedem o diafragma de funcionar. E isso a gente vai experimentar com gás no intestino, com gás no estômago. Indivíduos, esse tempo estava falando com um paciente, indivíduos com hepatite têm dor nessa região de maneira forte, com falta de ar. Porque, claro, o fígado está inflamado, ele está aumentado de volume também, e aí esse indivíduo ele começa a experimentar a sensação de falta de ar. Então, tudo que mexe na dilatação de abdômen e tórax vai tirar a alavanca do diafragma e vai te reproduzir dores aí pela coluna. Tem paciente, inclusive, que dá a entrada nas urgências achando que está infartando. Sim. Porque aquela dor aqui parece uma dor no coração. E aí, quando tu vê, quando ele libera esses gases aí, a dor passa meio que magicamente. Magicamente. Estômago também, né? Estômago infarto. Aí eu tenho alguns pacientes médicos aí, e estômago infarto é uma coisa que acontece muito aí nas emergências. Acho que era isso, né? Então, lembrando, né? Sempre procure um profissional experiente, né? Procure referências sobre ele. Tem um outro detalhe, né? Quando eu fiz osteopatia, tinha uns 30 na minha sala. 2 passaram. Tem muita gente que faz o curso, mas na hora da aprovação e depois se diz osteopata. Vamos procurar osteopatas com referência aí. 2, lembrando sempre da autocura. O que vai diferenciar a osteopatia de outras técnicas manuais? Trabalho das vísceras, trabalho de crânio, manipulações articulares e manipulações dos tecidos. Toda a sessão ela vai estar composta por esses 4 atributos aí. E com relação a essas manipulações articulares, que o Luiz estava falando, que mexer na torácica às vezes tem melhores resultados na cervical do que manipular propriamente a cervical. Então, se você tem medo das manipulações, principalmente em região cervical, as abordagens na região torácica elas vão surtir grandes efeitos em alívio nessa região. E nem necessariamente são manipulações da coluna torácica. Sim. Mobilizações de coluna torácica, trabalho de abertura, né, alongamento de peitoral, tudo isso melhora padrão de postura e diminui as tensões, principalmente na região de trás do pescoço aqui, né? A mesma coisa acontece para crânio, né? A gente não vai ter manipulação no crânio e tu vai trabalhar as mobilizações no crânio e base da cabeça, e o indivíduo vai ter um alívio muito grande na cervical. É muito interessante. A gente tem músculos que saem da mandíbula, que vem para esse ossinho aqui, né, que a gente chama de ióide, e depois do ióide ele vai para a escápula, né? Então,
para ver como um aumento de tensão em região anterior do pescoço pode influenciar e trazer uma dor lá no ombro. Então é importante a gente ter essa visão. Então, dito tudo isso, o Luiz já mostrou os diferenciais da osteopatia em relação a outras terapias manuais, já orientou o que seria uma sessão de osteopatia, para você ter um entendimento se o profissional que está lhe acompanhando realmente está oferecendo tudo que a osteopatia pode trazer. A gente viu que é uma formação que não é para todos, 30 começaram numa turma e só 2 formaram. Uma, porque ele exige muito essa questão da manualidade e a experiência do profissional ao longo dos anos é que vai construindo essa manualidade, mas também precisa de muito estudo, né? Livros, artigos, entender essas questões. Verdade, é isso aí. Certo? Então, se você conhece alguém que sofre com dores crônicas, precisa de um osteopata para chamar de seu, encaminha esse podcast para ele entender qual é o trabalho da osteopatia nos pacientes com dores crônicas, no seu papel na dessensibilização do sistema nervoso, né? Porque um dos grandes papéis da osteopatia é essa dessensibilização do sistema nervoso, aquela história de tijolo fora do lugar, tem que botar o osso no lugar, isso não existe, a gente tem que devolver as mobilidades, eliminar as restrições que tem, seja articulares, musculares. Então, esse é o papel da osteopatia. E aí, então, só para fechar, né, uma coisa que hoje a gente vem abordando, a nossa visão hoje, claro, ela é muito mais ampla do que ela era 10 anos atrás. Hoje a gente está preocupado com o alimento do indivíduo, com o sono do indivíduo, com os exames laboratoriais do indivíduo, com marcadores inflamatórios que às vezes o indivíduo está inflamando por alguns motivos escuros aí a nossa visão no primeiro momento. O tipo de treinamento que esse indivíduo está fazendo em relação à força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio. Então, essa abordagem multifatorial vai te levar a um resultado melhor, né? Além disso, larga experiência nesse tratamento de dor crônica, isso faz diferença, né? Às vezes a gente tem que saber a dosagem para cada um dos pacientes e não bater de frente com ele, porque daí cria essa aversão e diminui a aliança terapêutica, diminui a adesão do indivíduo, não gerando os resultados que a gente gostaria. Então é isso? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Um abraço. E até o próximo podcast, Coluna Forte, podcast da Ideal Espaço Saúde.